Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que nós reunimos os 7 artigos mais curtidos na nossa página oficial, diretamente no nosso site. E hoje nós temos uma edição do programa com bastante dupla, muitas duplas. Vocês vão entender o que isso significa a partir de agora. Em sexto lugar, e não em sétimo, porque nós temos 2 artigos, uma dupla empatada em sexto, e os 2 artigos são de minha autoria. Nós temos, primeiro, São Paulo contra Getúlio Vargas. É um artigo em que eu presto uma homenagem, uma lembrança à Revolução Constitucionalista de 32, em que os paulistas lutaram contra o governo fascistoide e extremamente centralizador de Getúlio Vargas, que é um episódio da história brasileira que demonstra uma resistência a essa tendência estatizante, a essa tendência centralizadora. Um episódio bastante explorado pelas esquerdas como se fosse simplesmente, isso é um reducionismo, uma reação das oligarquias patrimonialistas da República Velha contra as inovações modernizadoras do Estado Novo. Na realidade ainda não era Estado Novo, oficialmente era o governo provisório do Vargas, mas já começava ali aquele período de 15 anos em que ele mandaria no país como bem entendesse. Então o que a gente faz no artigo é uma crítica a essa visão reducionista, trazendo a importância desse episódio de bravura dos paulistas para as perspectivas liberais na história brasileira. Também em sexto lugar, como nós dissemos, a indignação de um nazista. Só que não. E é um artigo, e aí novamente a ideia de dupla, porque em segundo lugar no nosso flash de hoje vai aparecer um artigo com o mesmo tema, que condena, contesta com veemência aquele vídeo que andou rolando aí no YouTube, feito provavelmente por algum petista, que coloca os petistas em comparação com os judeus perseguidos pelos nazistas na Alemanha nos anos 30. É uma comparação infame, uma comparação ultrajante, ofende os próprios judeus, as famílias daquelas vítimas, daqueles horrores que foram produzidos na guerra. Não tem qualquer comparação com qualquer coisa que um petista, um desses verdadeiros meliantes que extorquem os recursos do país, aqui no Brasil, com qualquer coisa que um deles tenha sofrido. Ao contrário, vão presos, saem e erguem os punhos como se fossem grandes heróis, promotores da justiça social, não querem nem saber, não se importam. Então não tem como você fazer uma comparação entre a situação deles e a situação dos judeus na Alemanha. Em quinto lugar, a ideia de dupla novamente, porque nós vamos ter 2 artigos com temática relacionada ao Paraguai, no nosso flash de hoje. A gente tem outro artigo de minha autoria: a Guerra do Paraguai e a predileção automática pelo mais fraco. O título já nos demonstra, já revela que o tema do artigo é a Guerra do Paraguai, sobretudo com base em um documentário que foi lançado essa semana, a partir também de uma declaração do Papa Francisco, que também vai aparecer de novo no primeiro lugar de hoje, duplas e duplas, como nós dissemos, em que ele disse que a Guerra do Paraguai teria sido injusta. E aí a gente tem, por parte de muitos historiadores e muitos ideólogos, uma vitimização do Paraguai por conta do desastre que efetivamente aconteceu, e não poderia ser diferente se tratando de uma guerra violenta como foi aquela. A vitimização e a vilanização da Tríplice Aliança, do Brasil, sobretudo o Império Brasileiro, Argentina e Uruguai, que eram repúblicas. Então a gente analisa, sobretudo com base nos raciocínios que o Leandro Narlock, nosso conhecido colunista da Veja, autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e outros guias politicamente incorretos, sobretudo em cima do que ele analisa, a gente vê essas versões enviesadas, o que de fato aconteceu naquela Guerra do Paraguai, naquele evento histórico que completou agora 150 anos. Em quarto lugar, o nosso diretor João Luiz Mauad traz um artigo que também fez bastante sucesso na nossa página, que é Pobreza não é virtude. E é um artigo em que ele discute essa estética do pobrismo, da pobreza como sendo um valor, o desmerecimento da riqueza, a ojeriza à riqueza,
que tem tanta presença aqui na cultura brasileira. Ele faz uma análise crítica a isso, usando ali programas que enfatizam essa cultura de periferia, de pobreza, né, como se isso fosse o suprassumo da sociedade, da cultura, como se a riqueza fosse o sinônimo de maldade, de culpa, né? Esse raciocínio que tanto entrava o desenvolvimento. Em terceiro lugar, como nós dissemos, o Paraguai apareceria de novo, aqui com o Jefferson Viana, trazendo o que o Brasil deve aprender com o Paraguai. E aqui ele relembra a eliminação da seleção brasileira de futebol na Copa América para a seleção paraguaia e mostra que, embora nós ainda tenhamos mais títulos em Copas do Mundo para se falar em futebol, embora tenha saído derrotado dessa vez, o Brasil ainda tem mais trajetória, mais pujança do que o Paraguai. Ele mostra que nós temos a aprender com algumas medidas economicamente liberalizantes que os governos paraguaios têm adotado recentemente. A gente viu lá, inclusive, que o Paraguai teve uma tensão com o Mercosul por conta lá da deposição do presidente Lugo. E quem entrou no lugar, Horácio Cartes, do Partido Colorado, vem empreendendo medidas liberalizantes, aproximou-se lá da Aliança do Pacífico. Então a gente tem uma situação inspiradora no Paraguai, que o Brasil, caminhando cada vez mais em direções desastrosas, teria algo em que se inspirar, em que se espelhar, observando. Em segundo lugar, o Igor Wildman traz outro artigo também falando sobre aquele vídeo do PT, comparando os petistas aos alemães, aos judeus na Alemanha, que é recado ao PT: o Brasil não é nazista, ou, de uma vez por todas, fascista é a vovozinha. Não há muito o que comentar, está bem claro no título do que se trata, é um verdadeiro manifesto contra essa vergonhosa comparação. E em primeiro lugar, hoje, o nosso analista Flávio Morgenstern traz o seu artigo Símbolos Dedicados à Morte. E aí, como nós dissemos, a história das duplas que nós temos hoje se encerra porque o Papa aparece de novo. O Flávio parte da questão do presente que o Evo Morales deu ao Papa com símbolo de motivos comunistas, para discutir a questão dos símbolos, das palavras, das representações simbólicas e de como a esquerda faz uso disso. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente no YouTube, vocês vão encontrar aqui embaixo a relação dos links. Se vocês estiverem assistindo a nossa página no Facebook, vocês verão a relação aqui em cima. Nós estaremos aqui de volta na próxima semana, como sempre, trazendo essa perspectiva liberal dos fatos que preocupam e que chamam a atenção da sociedade, porque para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.